Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver quantos o Tricolor já arrecadou, né, com o fundo de investimento. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo dessa segunda-feira contra o Novo Horizontino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e o desfecho da novela Thiago Mendes. O volante não será mesmo contratado. Já havia contado para vocês ao longo da semana que, apesar do interesse do São Paulo no Thiago Mendes, não haveria condição financeira de um acordo. Tudo porque o Al Rayyan, com quem o Thiago Mendes tem contrato até junho, fazia a exigência de uma compensação financeira para liberá-lo por empréstimo. Então, ficou combinado entre as partes que o Thiago Mendes chega na metade do ano quando estará livre, e aí ele chega apenas pelos salários. Volante de 32 anos de idade, que também foi especulado nos últimos dias pelo Clube Atlético Mineiro. Tanto no caso do São Paulo quanto do Galo, e essa especulação de que ele estava perto de ser contratado, as informações partiram do staff do atleta. Os dois clubes asseguraram que nunca houve essa proximidade de acordo, exatamente por conta dessa questão financeira. O Thiago não tem um salário baixo, e para replicar esse salário no Brasil, tanto o São Paulo quanto o Atlético gostariam de não pagar nenhuma compensação financeira para o time do Catar, e o Al Rayyan exigia que houvesse uma compensação. Diante desse cenário, Thiago aguarda mais alguns meses por lá para depois ficar livre no mercado e possivelmente virar reforço do São Paulo. O último grande paulista a entrar em campo pelas quartas de final vai ser o São Paulo. O Tricolor encara o Novo Horizontino segunda-feira, 8 da noite, no Morumbi. Será que vai ter público? Acho que vai. De carnaval. Eu acho que vai, porque aí muita gente não é feriado, mas muita gente não trabalha. Linda, gostosa, né, que o Brasil ama. O grande desfalque do Tricolor é o volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo direito. Quanto tempo ele vai ficar fora, hein? Depois vocês me falam. E o atacante Ferreirinha também vai voltar a ficar à disposição. Então, sem Pablo Maia, mas com Ferreirinha. O que vocês acham desse jogo e quanto tempo será que o Pablo Maia fica fora, hein? Uma pena. O Pablo Maia ele teve uma lesão também importante, né? No ano passado ficou muito tempo sem jogar. Segundo semestre só, estão me falando. E agora quando ele volta a ter uma sequência. E naquela época, quando ele teve a primeira lesão, estava sendo cogitado na seleção brasileira, o Dorival gostava muito dele, enfim, é um baita jogador, mas infelizmente vai passar por isso, a gente torce para que ele se recupere logo. Agora, esse jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino é aquilo, feriadão, Morumbi, feriadão não, a emenda, Morumbi lotado, eu acho que a torcida vai empurrar o São Paulo para uma vitória importante aí, o Tricolor, na minha visão, não vai ter problemas para se classificar não, Michele. Eu não sei. Eu também não sei, eu acho que o São Paulo tem que entrar com uma outra cara, ele tem que mostrar algo diferente do que ele mostrou ao longo do Campeonato Paulista, porque foi meio arrastado o negócio, tanto é que o Zubeldia ficou na corda bamba e continua, né? Porque a gente tem que frisar que se o São Paulo for eliminado, por exemplo, pelo Novo Horizontino, no dia seguinte o São Paulo fica sem técnico. Né? Isso é um ponto pacífico, na minha opinião. E o Novo Horizontino tem um time também bem trabalhado pelo Eduardo Batista, que está lá há bastante tempo, é um time muito bem entrosado, não vai ser fácil a missão do São Paulo, mas o palpite eu vou dar só na segunda-feira, porque eu estarei aqui no Gazeta Esportiva. Isso, aí segunda-feira, torcedor do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva vai ter palpitômetro, beleza? Eu acho que se o São Paulo entrar com 3 zagueiros, tem mais chance de ganhar, jogou melhor. Hora de te atualizar sobre o FDIC, aquele fundo de investimento que está trabalhando pelo São Paulo na captação de dinheiro no mercado. Tudo para que o Tricolor possa alongar suas dívidas e sofrer menos com os juros da dívida, especialmente com dívidas bancárias. O relatório da CVM de janeiro indica que o FDIC, constituído pela Galápagos, já havia arrecadado 222 milhões de reais. O objetivo era alcançar 240 milhões, que dá para dizer que a meta está praticamente cumprida. Com essa grana, São Paulo já conseguiu fazer algumas amortizações e principalmente o alongamento da sua dívida. Imagina que você deve um caminhão de dinheiro. Essas dívidas, várias delas já venceram. Você se utiliza dessa grana para pagar as dívidas mais emergenciais e para prorrogar o pagamento de outras, para que você sofra menos com a incidência dos juros da dívida e também tenha um pouquinho mais de conforto com o fluxo de caixa. O efeito colateral desse programa do FDIC é a obrigação do São Paulo em relação ao cumprimento de
pagamentos e orçamentos. O São Paulo não pode extrapolar nem estourar o orçamento como fez nos últimos anos. Até por isso contei para vocês com exclusividade que o Tricolor terá a obrigação de reduzir em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial para chegar no fim da temporada de acordo com as regras do FIDIC. Até bom, o Massa participou de uma live ontem sobre o FIDIC. Pode falar, Massa, melhor. Então, vamos lá. A questão do FIDIC é a seguinte: o São Paulo foi ao mercado, pegou o dinheiro para pagar suas dívidas bancárias. Era essa a informação que o São Paulo vendeu lá na época. Pagar as suas dívidas bancárias e o clube projeta arrecadar 240 milhões de reais num prazo de tempo. Uma hora era um ano e meio, 2, agora são 3. Ponto. Até aí está tudo certo. O FIDIC está funcionando, entraram 135 milhões na conta, o São Paulo está otimista, acho que vai chegar nos 240 milhões, o mercado já nem tanto, mas isso é outra discussão, é discussão financeira, ambiente, tá? É outra discussão. Tá? O que me chama a atenção é o seguinte, que a dívida bancária, quando o FIDIC foi colocado, era de 281 milhões de reais. Agora ela é de 239 milhões de reais. Senhores, façam a conta. Se entrou 135 milhões e a dívida caiu de 281 para 239, o dinheiro foi utilizado para pagar outras dívidas que não aquelas mais graves, que asfixiam o clube. A ponto, o dinheiro não foi usado para comprar pasta de dente, não foi, tá? É possível dizer isso com segurança. O fundo controla isso. Agora, o que tem é que foram pagos impostos, dívidas de custeio. O que é custeio? O custeio do Arnaldo. O Arnaldo tem 7 filhos, tudo estudando em universidade particular, é uma loucura. Isso tudo é custeio, entendeu? Tem custo. E aí o São Paulo usou com a autorização do fundo para pagar essas dívidas. E a dívida bancária segue ainda muito alta. Esse é o ponto, para mim, a respeito do controle que o São Paulo está colocando nas contas dele. Tá? Era possível ter avançado mais e a dívida bancária ter caído. Por que é importante a dívida bancária cair? Porque você ganha fôlego. A receita continua sendo 20. Se você paga de juros 7 e aí cai esses 20, você paga de juros 7 e cai esses 7 para 2, sobra 5 para comprar jogador, para investir no futebol. É isso aí. O professor Rafael Miranda fala, arrecadou 222 milhões, mas 40% não pode ser usado. A CVM trava. Os caras não sabem disso? Pergunta aqui o professor Rafael Miranda. Bom, no meio disso tudo, Arnaldo, tem... O que importa é o dinheiro que entrou para o São Paulo. É líquido 135 milhões, é o que a gente está dizendo aqui. Sim. Agora, tudo isso, o que disse o professor aqui, o Massini aqui, Arnaldo, no fundo está a falta, a incompetência absoluta do São Paulo em se comunicar. Né? Porque o que fica para o torcedor? Contratamos o Jamal Lewis e o Santi Longo, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, e a nossa dívida caiu só um pouquinho e o Palmeiras está voando. Mais ou menos, a comparação é mais ou menos essa. Eu sei que estamos falando de mundos diferentes, mas é um pouco isso para o torcedor comum. Pô, a gente economiza e não alivia nada? Estamos aqui pedindo para completar 10 e não acontece nada? Claro, porque não é uma coisa imediata, né? Por isso que a comunicação é falha, né? O Flamengo se reestruturou em 2 meses? Não, né? Por exemplo, né? Estou pegando uma situação. Mas é bom você voltar à janela passada do Jamal Lewis e Santilongo, porque a janela passada já indicava que o FIDIC viria por aí. O Casares já estava atrás desse projeto, sabendo que ele não conseguia diminuir a dívida, que a gestão dele, no primeiro mandato, só aumentou a dívida do São Paulo. Né? Por investimentos no futebol também, por outras situações, por falta de venda de jogador, que a gente está falando, né? Futebol é o Palmeiras hoje, e era o Flamengo ontem, e o Botafogo quer ser, né? O mexer na base, o futebol é venda de jogador, né? Em qualquer lugar do mundo, sobretudo no Brasil, né? E o São Paulo deixou de vender jogadores, então tem essa situação.
ao lado dessa novidade, que essa precisa ser mais explicada ainda que o FIDIC, que é mais complexa, entender que é uma parceria com um estrangeiro para a base do São Paulo, que está contratando 16 jogadores, jovens de outros lugares, tal. Já está acontecendo alguma coisa na base do São Paulo que não está sendo explicado, né? Essa é a questão. E aí, o departamento de futebol profissional, vou ficar no profissional, porque de fato eu não sei os detalhes da parceria com o Grego, e acho que o presidente de São Paulo tinha obrigação de explicar essa. Porque, né, todos os indícios são de que a parceria já está minimamente em funcionamento, né? Vamos ao futebol profissional. Desde o Santilongo e Jamal Lewis, o futebol profissional, o departamento de futebol profissional tem, naquela época, informalmente e agora formalmente, travas para mexer com o time. Entradas, saídas, diminuição da folha de pagamento, proibição de investimentos em direitos federativos, tem um monte de coisa, né? E o departamento de futebol profissional do São Paulo está se adaptando. Aquela primeira janela foi um desastre, né, com os dois no último momento. E esse ano, já sabendo das travas, a direção de São Paulo fez de uma forma diferente para melhorar o time titular, que teve um desempenho razoável o ano passado. Ela trouxe alguns jogadores, 4 até agora, sobretudo 3 para o time titular. A questão Enzo Dias e o Wendel, talvez o São Paulo esperasse o Wendel, aí surgiu a oportunidade do Enzo Dias, ele quis segurar, mas seriam 2 laterais e um meia. Era isso, 3 caras, né? O São Paulo faria uma janela com 3 caras. A ideia era com caras mais experientes, rodados, que pudessem entrar e titulares, porque o Rafinha era titular da direita, saiu, o Wellington era titular da esquerda, saiu, o São Paulo não tinha um meia, e ao mesmo tempo o São Paulo abriu mão de 17 jogadores. Esse foi o movimento do São Paulo no futebol profissional. O São Paulo vai andar pianinho esse ano. Não tem, mas assim, isso a gente tenta deixar claro aqui toda vez que a gente conversa. O presidente do São Paulo não esclarece isso para o torcedor, né? Então essa é a situação. Em vez disso, o São Paulo fica alimentando as discussões. Por isso que o Massini dava até risada. Se vai trocar o treinador, se o quarteto, não sei o que lá. O São Paulo vai ter limites claros. Acho até, na minha visão, que o Vessone já falou sobre isso também, com o cinto apertado, ele não fez uma janela ruim até o momento, em termos de qualidade de jogador. Não é a janela Jamal e Santilon, mas é evidente que ele não está entre os principais clubes do Brasil hoje. Ele não está entre as 10 folhas de pagamento do país, né? Então essa é a realidade, né? Não é uma realidade não permanente, mas é a realidade de 2025, sobretudo para o início. Só que quem está falando sobre isso aqui somos nós, outros programas e tal. A direção de São Paulo não explica, não esclarece, né? Não sabe lidar com... Eu acho que ela não sabe lidar, a gestão Casares, com notícias difíceis, né? Ele tem esse perfil na comunicação, como homem de marketing. Ele não sabe dar má notícia, ou notícia, não sabe. Quando tem uma boa notícia, ele aparece, certo? Se fechar o Thiago Mendes, provavelmente ele vai anunciar antes, né? Do São Paulo, né? É a característica dele. Agora, o que o torcedor precisa saber, não precisa ter a tabela do Excel do FIDIC ou da parceria, quer saber da realidade financeira do São Paulo e da tal parceria com a base. Ele precisa esclarecer a obrigação dele, a obrigação do presidente do clube. A gente vai falar já do Corinthians, só repassar para o Massa, porque tem outra informação aí ainda sobre o FIDIC, mas acho que o São Paulo chegou no momento que não é boa ou má notícia. A melhor notícia para o São Paulino é clareza. Sim. É isso. Né? Quando você vai no médico, o cara está doente, em estado terminal, a melhor coisa que o cara pode ouvir é a verdade do médico que está lá. Não adianta o médico falar, você tem um mês de vida, mas pode ser que você dure 10 anos. Não, cara, tem que ser claro
o paciente. E acho que a melhor coisa para o São Paulo agora seria a clareza. Mas, Massa, mandam mensagens aqui, falando com detalhes ainda. O Renan fala assim, Massa, a dívida está descrita nos informes do fundo. 184 milhões são acima dos 250, meu nobre, diz ele. E tem gente falando que 40% desse fundo, dessa grana, está retida. Então, 135 é o que está liberado. Não, a informação que eu tenho, que vou divulgar a vocês, vou repetir. O que entrou nos cofres do São Paulo do FIDIC foram 135 milhões de reais. E a informação é que a dívida bancária sim subiu, pulou, né? Caiu, era 281 quando o fundo foi lançado e agora é de 239 milhões de reais. Essa é a informação que eu tenho, que o programa apurou, Rodrigo Matos, inclusive, no Finanças do Esporte, lá no outro CNPJ. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nesta segunda-feira, né, contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Alisson, Bobadilha e Enzo Dias, Oscar, Lucas Moura e Caleri. Então essa provável escalação do São Paulo, né, pessoal, é com 3 zagueiros. Vamos ver se confirma, né, pessoal? Até porque o São Paulo vai jogar em casa. E eu não tenho certeza, né, se o Zubeldia vai escalar realmente os 3 zagueiros ou vai querer escalar o quarteto, né, pessoal? Já que o São Paulo vai jogar em casa. E o São Paulo recebeu, né, pessoal, um dinheiro do FIDIC, o Fundo de Investimento, mas a informação ainda está meio bagunçada. Algum jornalista fala que o São Paulo recebeu 222 milhões de reais, mas tem 40% bloqueado. Outro jornalista já fala que o São Paulo recebeu 135 milhões de reais. Então não dá para confirmar, né, pessoal, qual o valor exato, mas vamos ver se o São Paulo começa a quitar suas dívidas bancárias. Até porque alguns comentaristas falam que o São Paulo devia mais de 280 milhões para os bancos e depois de receber esse dinheiro, né, pessoal, o valor caiu apenas para 239 milhões. Então, não adianta nada o São Paulo começar a receber esse dinheiro e mesmo assim a dívida não cair, né, pessoal? E para esse jogo aí de segunda-feira, o São Paulo vai ter o retorno do atacante Ferreirinha, recuperado de lesão. O Alisson também está de volta, né, pessoal? Depois de ser poupado nos 2 últimos jogos do São Paulo. Então, o São Paulo vai ter força máxima, né, para esse jogo contra o Novo Horizontino, exceto o Pablo Maia, que fez cirurgia, né, pessoal? E deve ficar fora dos gramados entre 4 a 6 meses. O São Paulo tentou fechar aí com o volante Thiago Mendes, né? Mas não deu certo. Agora o Tricolor espera fechar um pré-contrato com ele para ele chegar livre no mercado no meio do ano. E o Tricolor trouxe um pacotão de reforços para a base nesta janela de transferência. Ao todo foram 16 chegadas, que contabilizaram tanto jogadores do Sub-20 quanto categorias mais jovens, né, do Tricolor. E as contratações, por sua vez, foram feitas pensando a longo prazo, isso olhando em 2 caminhos: aproveitar promessas, né, no elenco profissional, como visto por muitas temporadas, e pensar até mesmo em lucrar com eventuais vendas no futuro. Entre alguns nomes importantes que o clube trouxe nesta janela estão jogadores com passagem pela seleção brasileira, como Isaac Silvestre, que chega em definitivo após passagem pelo Bragantino, e Matheus Ferreira, ex-Vasco, e que vem como empréstimo, mas com opção de compra. Outro jogador que chamou a atenção foi Juan Manuel Portes, colombiano de 18 anos, que estava no Envignato FC, da Colômbia. E após essas várias contratações aí para a base do São Paulo, tudo indica que em breve, né, o Tricolor deve anunciar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E não é como alguns comentaristas vêm falando, né, pessoal, que a base do São Paulo vai ser vendida. É apenas uma parceria de 10 anos. O Tricolor vai ficar com 75% das vendas nos primeiros anos e 60% no fim. Então, na minha opinião, é um ótimo negócio. E tem alguns comentaristas aí falando, né, pessoal, que o São Paulo parou de vender os jogadores da base. Só que esses mesmos comentaristas defendem a permanência do Zubeldia, que é sim um inimigo da base. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais, porque não teve muitas oportunidades, né, com o Zubeldia. Agora o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike também não vem jogando, né, pessoal, nem no Campeonato Paulista,
Se não for testado no Campeonato Paulista, vai ser testado aonde? No Campeonato Brasileiro? Numa Copa do Brasil? Que não faz nenhum sentido. Então esses mesmos comentaristas, né, pessoal, que fala, é os mesmos que defendem o Zubeldia, que vem falando que ele tá certo, que tem que utilizar esses garotos mesmo aos poucos, que não sei o quê. Então não dá para entender. E na minha opinião, se o São Paulo foi eliminado nas quartas de final ou numa semifinal de Campeonato Paulista, o Zubeldia tem sim que ser demitido. É um treinador muito fraco, que escala mal o time, substitui mal e não utiliza, né, pessoal, esses jovens da base. Do que adianta o São Paulo ter todo esse investimento e ter a melhor base do Brasil nos próximos anos, se tem um treinador que não utiliza, né, pessoal? Não faz nenhum sentido. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.